Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero
de 5 segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha encher os vossos corações, entrando em seu receptor. Programa Restauração, hoje, dia 19 de agosto, um dia após, será que vai certo? Ou 2, do aniversário do Thiago Schmidt, meu amigão querido. Irmão Thiago, fez aniversário aí. E nós estamos aqui, então, em nome de Jesus, para mais um programa da nossa Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Satisfação ter o irmão Eliezer conosco aí, nos ajudando aí no início desta programação. E hoje nós temos um convidado muito especial, um amigo, um irmão querido, trabalha conosco aqui na nossa sede internacional. Vamos ver se eu acerto. Marco Aurélio da Silva, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor a todos os ouvintes, paz do Senhor aos videologados. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Acertei, é Marco ou Marcos? É Marcos, mas eu sou conhecido como Marco Aurélio na sede. Exatamente. Marcos, então, né? Sim. Marcos Aurélio. Muito bem. Irmãos, este programa vai ficar marcado na vida de muitas pessoas. Porque o irmão Marcos, ele tem um testemunho acima da média. E ele está aqui, ele trouxe um jornal de circulação aqui de Porto Alegre, né? E é um jornal, assim, de ponta, dá para se dizer assim. O pastor Humberto, inclusive, era um dos escritores desse jornal. E o testemunho do irmão Marcos foi colocado. Depois ele vai ler aqui para nós, aqui, né? Nós teremos tempo. Irmão Marcos, tem liberdade nesse início, assim, de programação? Se quiser ler uma palavra, Deus lhe dirija. Ok, pastor. Meus irmãos, Igreja do Senhor, eu gostaria de, primeiramente, glorificar a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui, junto com o nosso pastor Paulo Roberto, e juntamente com os irmãos, e juntamente com a Igreja do Ministério Restauração. Eu gostaria de ler um texto bíblico para deixar para a edificação da igreja, para a edificação dos irmãos, para a edificação da nossa fé, do que o Deus que nós servimos. Eu não quero pregar, mas eu quero explanar o sentimento que o Senhor Deus colocou no meu coração a partir do momento que eu tive um encontro com o amado e Salvador Jesus Cristo. O texto bíblico se encontra no livro de Salmos, no capítulo 29, e verso de número 4. Permita-me que eu leia para os irmãos. A voz do Senhor é poderosa e a voz do Senhor é cheia de majestade. Amém, meus irmãos? Eu quero ler mais um versículo bíblico que se encontra no livro de Colossenses, capítulo de número 1 e verso de número 13, que diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Muito bem. Irmãos e irmãs, na bem da verdade, eu li esses dois textos bíblicos, está inserido na Palavra de Deus, para que os irmãos possam entender e compreender a dimensão do que é esse amor incondicional que o nosso Deus tem com o ser humano. Eu não digo, pastor Paulo Roberto, o porquê, mas é o para quê de todas as coisas. Uhum. Na bem da verdade, meus irmãos, eu fui uma pessoa, quando jovem,
que eu tive uma oportunidade de trabalhar numa área muito importante, para a minha opinião, como profissional, numa área de ourivesaria, na área de joalheria. Eu tive uma empresa com 5 funcionários e aprendi a executá-la com maior afinco, com maior determinação, a fabricação de joias. Mora Ourives. Ourives, joalheiro. E nessa oportunidade, eu cresci muito dentro de Porto Alegre, no tocante às grandes joalherias de Porto Alegre na época, não agora, mas na época, na década de 80 até 87, 89, as joias explodiu em Porto Alegre. Por quê? Porque havia a Corrida do Ouro na Serra Pelada e havia muito ouro em abundância no Brasil. E os joalheiros, por si, trabalhavam com muito afinco nessa questão, no tocante da fabricação de joias. Por quê? Porque eu atendia a muitas joalherias de nome e renome aqui em Porto Alegre, tipo Masson, Scarpini, H. Ster, Marco Joalheiro, M. Roseman, teve a outra, aquela que era ali, a Rafael Joias. E foi uma época muito boa no tocante à área financeira, onde eu tive a oportunidade de passar por um momento na minha vida na área financeira bem assim, abastardo. Tive a oportunidade de adquirir imóvel, tive a oportunidade de ter carro, tive a oportunidade de ter casa na praia, tive a oportunidade de ter uma família, ter uma esposa, uma filha. E nessa época, nós, com os meus funcionários, nós fabricávamos muitas joias, pastor, muitas joias. Eu não calculo nem quantos quilos de ouro eu cheguei a trabalhar, porque foram vários e vários. Nós fazíamos muitas joias, muitas alianças, pares de alianças, meias alianças, corrente, pingente, enfim. Mas, meus irmãos, para resumir toda essa questão... Dá uma pepita de ouro, tipo uma pedra, dá para fazer várias joias, como é que é? A pepita, dependendo do tamanho, ela é pura da terra, né? É ouro 24. Mas ela tem ainda uma certa impureza que tem que ser separada, ela tem que ser purificada ainda para tirar algumas resinas da terra, tipo o ferro, tipo o mercúrio e tipo a prata que está incrustada, né? Mas sim, justamente, a pepita é onde se faz o ouro 18, né? Do 24 faz o 18. Eu acho que essa minha aliança é 18, né? Sim, senhor. Justamente. Safira, na época eu fiz. Safira, bênção de Deus, Marechal Floriano. Isso mesmo, ali. Então, assim, meus irmãos... Não era a sua lógica, o senhor... Não, na Safira não. Safira não. A Safira tinha já a sua fábrica, que era em São Paulo, né? Então eles fabricavam lá e traziam para cá para as revendas. E as outras aqui não, elas se constituíam aqui em Porto Alegre, precisavam de profissionais para a fabricação das joias, né? E tem como aumentar o tamanho se quiser. Sim, aumentar, diminuir. É uma das coisas que eu quero fazer. Sem problema nenhum. Tem umas maquininhas que não precisa se cortar mais para soldar, então tudo é bem mais fácil. Mas então... Antigamente era difícil, então, de fazer uma aliança, uma joia. Antigamente era tipo assim, nós usávamos muito a força braçal, não existia máquinas. Era tudo, se calculava por peso, né? Tipo um par de aliança com 4 gramas, eu tinha que ter no mínimo 10 gramas para tirar esse par de aliança com 4 gramas. Porque eu tinha que moldar essa esfera redonda num tribulé, num ferro, e automaticamente vim trabalhando para fazer esse meia-cana, que é essa partezinha. Tá, e como é que eles fazem para ela ficar durinha assim? Porque o ouro, ele puro, ele é molezinho, né? O 24. Tá, e como é que ela tá o 18? Para ela ficar dura assim, justamente, rígida. Porque ela tem a liga, que nós chamamos. Ela vai metais misturados para baixar o quilate do material. De 24, você faz 22, 20, 18, então, 14, 12. Com uma pedra, dá pra fazer mais de uma aliança. Sim, justamente.
Se faz muito mais. Por isso que eu lhe digo. Pô, agora eu tô entendendo o valor do ouro, meu irmão. É justamente por isso que eu não sei a dimensão de quanto eu usei de ouro. Foi uma coisa assim estrondosa. Quer dizer, o camarada compra uma pedra, por exemplo, de ouro, mas ele pode fazer aquilo ali, muitas alianças, por exemplo. Muitas alianças. Imagina o dinheiro que a pessoa tira ali. Justamente, é porque é uma fabricação de longa escala, né? É que naquela época, pastor, precisava da mão de obra de muitos funcionários para poder executar essa obra, porque não existia máquinas, né? Então, o que acontece? A coisa era meio na força. Então, se usava muitas barrinhas de ouro, né? Para poder tirar um anel, um par de aliança, uma corrente, puxar aquele fio estrondoso, era uma coisa assim, trabalhoso. Então, nós éramos muito valorizados nessa área, o joalheiro. Por quê? Porque a Bíblia também fala do joalheiro e do ourives. Você entende? Do cadinho, da fundição. Então, tudo está na Bíblia. Na realidade, naquela época tinha que ter bons profissionais. E não era fácil de achar. Era muito difícil. Era muito difícil. Agora, talvez com mecânica, não sei como é que funciona isso aí. Hoje com a pessoa sabendo mexer ali... hoje com mais fácil. A desfasagem do ouro, apesar dele ter ainda uma conotação muito alta em termos de mercado, ele não abrange o Brasil, principalmente, vamos falar de nós aqui brasileiros, devido a seu preço. Então, a classe mais baixa não tem condições de adquirir uma joia hoje, porque ela se torna muito cara, é caríssimo. E outro, sim, a mão de obra não se exige muito de um joalheiro. Então, quem vai casar e vai gastar na aliança, então. Provavelmente a pessoa ela vai ter uma certa dificuldade. Olha só. Ela vai ter uma dificuldade porque não Chegamos num ponto interessante, hein? Essa parte aí é uma coisa bem complicada. Então, um conselho para os noivos. Preste bastante atenção. Qual é o conselho? Vamos ver, vamos ouvir. A questão é assim, ó, eu sugeria que para os noivos que se fizesse um par de aliança, uma coisa simbólica. Não uma coisa para mostrar que está usando uma aliança para as pessoas. Usar uma coisa delicada, fina, bonita, que dê uma estética boa nos dedos. Na época eu achava lindo esse modelo aqui. Que esse era um padrão, né, pastor? Agora eu já vi outros mais bonitos até. Mais bonitos. Mais grosso que o meu aqui. Tem, mais achatados, mais largos, o senhor entendeu? Na época eu gostava muito desse modelo aqui, foi o que eu fiz. Então o que acontece para os noivos? É o peso do material. Se você quer um par de aliança com, digamos, 4 gramas, 2 gramas para a irmã e 2 gramas para o irmão, ele vai ter um preço. Agora, se você querer praticamente o dobro, 8 gramas, vai se tornar uma coisa mais vistosa. Quantas gramas será que tem essa aliança aqui? Essa tem 1,5 grama, 1,80, não chega a 2 gramas essa sua aliança. Mas ela, a preço de mercado hoje, ela se torna bem cara, né, pastor? Olha aí, ó. Ela é cara porque é o material, o ouro. Eu não estou falando de mão de obra, eu falo do material em si, o senhor entendeu? Tá certo. Colocou na balancia, pesou 2 gramas. Quanto está a cotação do dólar, quanto está a cotação do ouro? E ali a gente faz a conta, né? Então, o que acontece? Os noivos hoje ficam meio ansiosos, principalmente as irmãs, de querer algo assim, né? Para chamar a atenção. Claro, porque é realmente... Mas que conselho valioso que esse homem está dando aqui, Não, hein? mas é uma questão... Tipo, é verdade. Isso é uma questão, sabe de quê, pastor? De ter bom senso no momento, de não se precipitar. Porque às vezes você pode entrar numa dívida que não há necessidade. Porque a irmã daqui a pouco vai lavar a louça, ela vai começar a arranhar a aliança, ela vai perder seu brilho, ela vai ter que levar no joalheiro para polir. Entende? Então são coisas que no momento você não pensa. Você pensa só no momento para o noivado e o casamento. Casar, né? Agora vamos casar. Tá, mas tem a sequência, né? Vai se passar alguns anos e essa mesma joia, ela vai ter ranhuras, ela vai ter que ser lixada, polida. Pô, mas a minha, olha, tá para 26 anos, hein? Acontece que... Aguentou bem aqui. Graças a Deus. Não há necessidade de polir a sua ainda. O ouro está reluzente, está brilhando ainda, né? Mas é que o senhor não faz o serviço de irmãs de ir para lavar aquela loucinha com um bom brilhozinho e... Não, de vez em quando eu faço. Faz? Bênção de Deus, então. Bem de vez em quando, né? Tá bom. Mas então o que acontece, meus irmãos? O que? No lavar pode estragar? Não é estragar, pastor. Porque o ouro é um metal... Não, tranquilo. É que a pessoa não observa que você bate com a mão na pia, bate na torneira.
arranha num prato, arranha num garfo, numa faca, e cria-se fendas no material. Ah, é O senhor verdade, é entendeu? verdade, é verdade. Então eu cansei de fazer limpezas assim de par de alianças que eu digo, mas o meu irmão trabalha de pedreiro, trabalha de... porque para Ah, vai batendo, vai furando? Não furando, mas arranhando muito fundo. Eu não sabia disso Uns aí. arranhões bem fortes, fundos, o senhor entendeu? Então, de vez em quando... Tem que haver esse acompanhamento para a limpeza, Eu né? que tô indo pra 26 anos de casado, irmão. Não, mas então estava na hora já de fazer um polimentozinho nessas aí, né? Pois Deixar elas instalando de novo. Por quê? Porque a partir do momento que é feito, tem que fazer... E a aliança pode quebrar? Pode quebrar no tocante ao tipo de trabalho que é executado, né? Se o senhor trabalha numa área que faz algum tipo de movimento brusco, força, ela pode quebrar na solda. Olha O senhor entendeu? só, rapaz. Então é independente. O material é material. Ele não tem uma durabilidade que dê para dizer assim, fez parte de aliança, agora é pro resto da vida. Não, é pro resto da vida, ok? Mas ela, com o tempo, o material vai se gastando devido às batidinhas normais. O senhor entende? Que a gente nem percebe. Não percebe. Não percebe. Mas se o senhor pegar uma lente, né, e olhar, você vai ver ranhuras estranhas. Ué, mas o que aconteceu aqui? Parece que passei um pedaço de tijolo e tá dessa... Eu, por exemplo, a minha aliança eu não tiro ela pra nada. Ok. Nunca tiro ela. É bênção de Deus, né? Eu vivo sempre com ela. Então, quer dizer, lavo, bato, Ok? tudo, álcool, tudo vai aqui. Sim. Porque o material, o senhor entendeu? Quando é feito a mudança, a transformação de 24 para 18, é feito já de acordo com o peso do material. Tipo, se o senhor tinha... se a sua esposa pesa 2 gramas dela, a sua 1,80 até 2 gramas, daria 4 gramas. Foi utilizado aí 6 gramas de ouro puro, mais 1,80 grama de complemento, que vai para fazer a mistura para a quilatagem do material para se transformar em ouro 18. Então vai o quê? Vai cobre e vai prata. São 2 porções que vão junto. Claro, o material puro se sobressai porque ele é puro. Então ele tem que ser maior a quantidade e menor o que vai para fazer a quilatagem para rebaixar. Bom, mas graças a Deus que os ladrões não se deram conta que as pessoas levam na mão. É que é Graças a né? Deus, hein? É uma coisa Não bem se ouve interessante. muito falar de roubar aliança, mas se for analisar... Ela tem um processo bem assim sistemático para poder fazer tipo assim uma purificação desse material. Dá para extrair da sua aliança o ouro puro que está nela. Entendi. Você entende? E antigamente eram umas alianças bem grandonas, né? Era moda, né, pastor? Bah, eu me lembro. Era moda. O homem tinha que usar no mínimo uma aliança de 10 gramas. E a mulher com 6 gramas, umas larguras de quase 8 a 9 milímetros de largura por 3 de altura. Era uma coisa absurda, tinha que andar com a mão meio assim pesada. Para a demais. mulher é complicado, né? Realmente. O homem é mais fácil, mas a mulher já é meio difícil. Então hoje, como o mercado ele não tem assim um poder grande de vendas, eles baixaram o estilo de aliança, mudaram. Os modelos são mais finos, Mais fino. mais delicados. Antigamente, pastor, para o senhor ter uma ideia, talvez o senhor nem saiba, até o pastor Humberto fez uma colocação aqui numa reunião, uma vez de obreiro, sobre a questão do brilhante ser gravado dentro da aliança. Um brilhantezinho de um ponto e meio, um ponto. Ele era gravado como sinal de amor, né? Colocava da esposa e do marido. Colocava iniciais do casal e um brilhantezinho gravado dentro. Então, para fazer esse trabalho, tinha que ser uma aliança grossa, para poder fazer um furinho, colocar o brilhante ali, incrustar ele, botar as garrinhas para prender. Eu, particularmente, eu não colocaria isso aí na aliança. A minha tem um nome escrito por dentro. Sim. Deu? Isso é o normal, né? Isso o aí. normal. Eu acho que para mim... O M. Roseman vendeu muito essas alianças. Eu fiz muito disso aí. Meu Deus. Aquela com um pedaço com brilhante dentro. Daqui a pouco tu perde aquilo ali, fica aquele buraco. Era uma coisa que, para a época, era uma moda. Uma época, na época. Isso é uma moda. Eu já prefiro assim, normal, assim. Hoje, praticamente, as pessoas não usam mais devido a essa questão e devido ao preço. Né? Um brilhante hoje de 1 ponto custa caríssimo. O senhor entendeu? Antigamente não, nós tínhamos nossas... aqui no Brasil, né? Em Lavras do Sul, tirava aqueles brilhantes ali, os diamantezinhos pequenos.
e não se tornava tão caro, não precisava importar um diamante, né? Mas hoje, com o valor do material e o valor das pedras, ela se torna muito caro. Então, não há necessidade. Por isso que eu dou esse conselho. O jovem, a jovem que vão casar, analisem bem os fatos. Não vão por emoção, mas vão por uma revelação. Não se deixe influenciar por um vendedor, dizendo, vamos usar essa mais larga, vai ficar bonito em vocês, o preço você vai pagar em 10, 15 vezes. Por quê? Não há necessidade. Você não entendeu? Isso é um complemento só para uma união que vem de Deus, né, o casamento. A formação de família. E o símbolo do casamento é a aliança. Né? Então, o resto, aí é uma consequência, né? Se a pessoa quer, ok. Mas se a pessoa achar assim que não quer se endividar, não quer entrar numa dívida muito grande, então procura fazer uma coisa padrão estética, né? Isso aí que o irmão está falando é uma verdade. Eu conheci uma pessoa que entrou no casamento com uma baita de uma dívida. Isso é uma coisa terrível. Terrível, terrível, terrível. Muito bem, irmão Marco, o que aconteceu na sua vida até o senhor, então, se encontrar com Jesus? Bom, agora vem o outro lado dessa parte, que foi uma parte que, para mim, quando jovem, né, como eu relatei, com os 19, 18, 19 anos, eu aprendi a arte do domínio das joias, e onde eu ganhei muito dinheiro, realmente. Fui uma pessoa que tive condições financeiras para qualquer situação, pastor. Eu não dependia de Deus para nada, eu dependia do dinheiro só. Pois é. Porque o dinheiro, a Bíblia diz que excede todas as coisas. Diz no livro. O amor ao dinheiro, né? A raiz de todos os males também diz. Ela tem essa propriedade aí, é muito forte. E então eu era muito agarrado, não no tocante a ter dinheiro para ser rico. Eu não fui um homem rico, eu fui um homem abençoado no tocante à minha área profissional, onde eu ganhei muito dinheiro. Mas o homem sem Deus, ele vai criar um Deus chamado dinheiro. Por quê? Porque ele compra tudo. Sim. Né? Ele não tem falta de nada. Né? Então é uma vida que é desregrada. Por quê? Porque o dinheiro ele vai te trazer algo que você vai ficar dominado por ele. Ele tem um domínio sobre a tua vida. Ou seja, você fica numa dependência tão forte do dinheiro que você vai virar um escravo dele. Né? Então, o que aconteceu? Quando eu estava num período muito, muito bom da minha vida, nós tivemos uma recessão muito grande dentro do Brasil. Foi na época do plano cruzado com o Fernando Collor de Mello, foi o nosso presidente, onde houve uns embargos com a Zélia Cardoso, plano Funaro, Bresse. Houve alguns precedentes nesse tocante no Brasil, as questões de embargos dentro dentro da sistemática da nossa cultura concernente aos bancos. Eu trabalhava com 2 bancos e eu tinha muito material guardado em banco, tipo platina, ouro branco, ouro 18. Então eu guardava prata, eu guardava em banco. Eu não guardava na loja onde eu tinha, por medo de ser assaltado ou talvez alguma outra variação, né? Eu tinha cofres, tudo, mas eu não utilizava no local onde eu trabalhava, que era na oficina. O que aconteceu? Foi uns planos que quebrou muitas empresas no Brasil. Sim. E eu fui um que sofri esse embargo. Eu perdi muito dinheiro, não só o dinheiro papel, moeda, mas perdi também ouro, prata, paládio, prata e ouro branco e platina. Foi uma coisa muito complicada. E eu entrei numa fase de uma depressão muito forte, pastor. Porque até então eu não conhecia que existia essa palavra depressão, porque eu vivia numa vida muito, muito bem sucedida, que eu não tinha talvez tempo para essa questão de depressão. Eu fui sentir essa depressão ao momento que eu comecei a perder as coisas, e não tinha como recuperar. Sim. Né? O que terminou acontecendo? Alguma joalheria se fechou,
Claro. Algumas oficinas de joias, lojinhas pequenas começaram a fechar. Eu tinha meus funcionários, a primeira coisa que eu fiz foi indenizá-los, fazer a coisa certa, nunca deu problema nenhum, nunca tive alguma atividade assim obscura, né, querendo prejudicar alguém. Não, longe de mim, eu procurei fazer as coisas com ordem e decência. Isso eu trago de bagagem de pais e mães, né? Então eu trago da minha família essa herança de procurar ser honesto, mesmo dentro da minha arrogância pelo dinheiro. Mas houve esse precedente. Eu tive que fechar as portas e botar um cadeado na porta e terminar com aquele trabalho. Aquilo me levou para uma vida que eu não conhecia. Uma vida, como eu li no livro de Colossenses 1:13, no reino das trevas. Fui conhecer a droga, fui conhecer a bebida, né? E um abismo chama outro abismo, diz a palavra de Deus. Então, da maconha eu fui para a cocaína, da cocaína ultrapassamos alguns pontos, usando alguns até medicamentos um pouco mais fortes para drogagem, né, no caso, para se sentir mais... Aí, o que aconteceu? Começou a vender as suas coisas? Automaticamente foi muito rápido essa caída, porque quando sobrou um dinheiro ainda para mim me manter, só que aquele dinheiro eu não soube organizar aquele dinheiro. Sim. O senhor entendeu? Mas não era um dinheiro que estava em banco, era um dinheiro que eu tinha particular mesmo em casa. E eu me recordo que na época era 14 mil cruzeiros na época. Era um dinheiro bom, né, que eu guardava sempre em casa. Eu tinha meus refúgios, né, para isso. Mas os dinheiros de banco, aquilo foi fechado e eu perdi mesmo, né? Mas que coisa, né? Então o que aconteceu? Eu comecei a me envolver com pessoas que também estavam numa situação meio adversa, que eu era usuário de drogas, né? Bah. E eu me envolvi. E nesse envolvimento, o dinheiro foi se acabando, foi se terminando, né? Ou seja, o que eu tinha, eu comecei a perder. E não tinha como repor. Aí, um belo dia, a minha esposa, que eu era casado, tinha uma filha, como eu relatei, uma menina na época, a Priscila teria, naquela época, 5 aninhos, 5 para 6. A minha esposa me disse para mim, olha, nós estamos numa situação bem difícil e você só usando droga vai ser meio complicado o nosso relacionamento. Então, eu não sou usuária, a minha esposa realmente não fumava, não bebia, não tinha esse interesse assim, por essas questões, né? E houve, então, a separação, veio o divórcio, né? Foi uma coisa automática. Então, eu perdi a minha casa, perdi a minha família, perdi meu trabalho. Paz, Senhor pastor. Perdi o meu dinheiro que eu tinha. Né? Só um pouquinho, irmã Tainê. Paz, pastor. Conseguimos um microfone. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o irmão Marco Aurélio. Posso? Irmão Marco, e como é que ficou a sua situação com Deus nesse momento da sua vida? É uma pergunta. A questão é assim, irmã Tainé. Porque as pessoas acham que a pessoa que faz isso, ela é sem vergonha, né? Sim. Ela faz porque, na verdade, existe muito além disso, né? Justamente. Como é que estava essa sua situação nesse momento? Na bem da verdade, irmã, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu conhecia a palavra de Deus. Eu me batizei na Igreja Batista Betel, que se encontra ali na Cristóvão Colombo até hoje. Eu não gosto da palavra desviado, eu gosto da palavra afastado. E quando eu conhecia a palavra de Deus, eu já tinha noção, mesmo com a minha pouca idade, eu tinha noção do que era a palavra de Deus, mas eu não conhecia o Deus da Bíblia. Conhecia as pregações, enfim, mas já tinha uma noção do que era o Evangelho. Então eu não estava fazendo nada no obscuro. Eu tinha um temor no coração de fazer as coisas erradas e criar uma situação, aí sim, bem complicada, não só para mim, quanto para minha família, né? Para minha esposa, porque a minha esposa não era crente, nunca foi crente. Eu sim, eu era um afastado de Jesus.
Mas numa época bem difícil, né? Para 15, 16 anos, era bem complicado. Não é como hoje, né? Que nós temos o Ministério da Restauração, com educadores, com ensinos, com palavra, com revelações de Deus. Naquela época não funcionava assim. Se usava a Bíblia no tocante só para entender um pouco da palavra de Deus, mas não havia estudos. Então a gente não tinha noção da profundidade que era. O que era um pecado, o que era uma transgressão, o que era uma mentira, o que era a verdade na essência. Então isso me trouxe um desconforto no meu coração, porque automaticamente eu conhecia, um pouco, mas conhecia, né? Porque a palavra diz que Jesus inseria em nós essa revelação do certo e do errado. Então o que aconteceu naquele período? Eu optei pelo errado no tocante a fazer as coisas que eu achava que era certa, mas sem Deus. Porque eu não conhecia a palavra de Deus. Então o que aconteceu? A minha esposa, a minha filha se afastaram. Claro, era uma coisa natural, porque não tinha como, né? Aquele mantedor da casa, aquele que organizava tudo, ele estava passando por um problema muito sério, né? Mas ao qual que eu não entendia, devido ao quê? A profundidade do envolvimento com a droga. Claro. Né? Então você fica perdido totalmente. E o que foi levando? Foi levando aos poucos a uma questão. Ao dia após dia, o abismo foi se abrindo. E eu fui cada vez mais entrando para dentro. Ou seja, havia um buraco grande que o diabo havia cavado e esperando que alguém pulasse. E eu fui um candidato a pular para dentro, né? Então o que aconteceu? Eu terminei perdendo tudo, na bem da verdade. E quando eu me dei por conta, pastor, que eu perdi tudo, eu já estava na rua. Na rua, no tocante, a falta dos parentes, a falta dos amigos, porque os amigos fecharam as portas para mim, a minha família fechou as portas para mim. E eu fiquei 12 anos sem ver minha família. Foi um tempo muito, muito extenso devido a essa questão, né? Achando que a minha vida seria morar na rua e ser um escravo do pecado, ser um escravo da droga, que nos leva a isso. Vamos ler então como é que foi o que o pastor Humberto colocou no ombro amigo da época do Jornal Diário Gaúcho. Olha o que aconteceu, né? Isso aqui foi na data de quarta-feira, 28/7/2010. 2010. Vamos ver. Diz a história de um ex-mendigo. A droga não faz acepção de pessoas, rico ou pobre, homem ou mulher. O que importa é destruir vidas o mais rápido possível. O Marco Aurélio, por muito pouco, não foi mais uma dessas suas vítimas fatais. Até 1987, tudo parecia muito bem em sua vida. Tinha uma família, carro, casa, dinheiro no bolso, enfim. Empresário do ramo de joias, prestava serviço para renomadas joalherias do Brasil. Uma terrível crise financeira, porém, abalou seus negócios. Em pouco tempo, viu escoar por entre os seus dedos o patrimônio que construiu, custo de muito trabalho. Em meio ao desespero, conheceu a maconha, aprofundou-se e no álcool, como nada satisfazia, chegou-se à cocaína. Foi o passo que faltava para o abismo. Abandonado pelos amigos, passou a morar debaixo de uma das lindas árvores que ainda hoje ornamentam o conhecido Parcão, na praça que de empresário virou mendigo. Porém, ainda havia alguém que viu, e um dia, deitado em seu banquinho na praça, ouviu uma voz que lhe dissera: sai desse banco porque eu tenho uma nova vida para ti. Aleluia. Não havia ninguém por perto. Sem nada a perder, obedeceu. Em pouco tempo foi parar num centro de recuperação para dependentes químicos. Conheceu de perto a Jesus, o dono daquela voz. Foi transformado e reconstituiu a sua vida. Quer saber mais a respeito desse Jesus que fala com o homem e liberta a drogas?
Esperamos por vocês, Ministério Restauração, Farrapos 312. Aleluia. Meus irmãos, Igreja do Senhor, é com muita emoção que eu falo para todos um sentimento que eu nunca havia tido em toda a minha vida, concernente a essa questão que eu li agora novamente e eu voltei ao passado. Glória a Foi um Deus. momento muito difícil. Aleluia. Mas aquele banquinho era a minha casa. Ali E no o parque. diabo disse, aqui tu vai morar e ninguém toma esse banco, aqui é a tua casa. E eu tinha aquilo ali como realmente minha propriedade, que eu não deixava ninguém chegar. Porque o Moinhos de Vento ali, o Parcão, fica na volta dos arranha-céus de Porto Alegre. Sim, sim. Um dos bairros mais ricos de Porto Alegre. É. E o diabo me colocou ali, tu não é rico, então tu vai morar aí agora. Interessante que o pastor Humberto foi diretor do Tribunal Regional Federal, ali, no Parcão ali, o prédio. No prédio do Parcão. E ele era o diretor ali do tribunal, imagina só. Que coisa impressionante. Pertinho ali. E né? pertinho. Então, nessa época, eu fiquei ali aprisionado por um período muito grande, meus irmãos. Uhum. E nesse período eu via os ricos, entre aspas, as pessoas de posse, que passavam por mim no dia após dia, tanto de manhã como de tarde, como de noite, com seus cachorrinhos, Isso é. passavam com as suas roupas de marcas que eu tive, que eu também tive acesso. Ninguém conversava com o senhor. Não, eu era um mendigo, eu tinha que me colocar no lugar de mendigo. E não levava nada. Não, pelo contrário, eles passavam bem longe de mim, para não ter contato, né? Então, E a refeição, como é que fazia assim? a refeição se catava, se procurava no lixo. Banho, Então- nem pensar. Não, nem pensar nisso, isso não existia. Que coisa. Então, era uma vida muito sofrida. É um sofrimento. Então, o que acontece, E pastor? quando esfriava, ficava ali mesmo. Não, quando esfriava, eu procurava algum local para... Primeiro arrumava umas caixas de papelão para poder fazer a cama, né? E chuva. E a chuva, ela batia, então eu tinha que ir debaixo de uma marquise, procurar a melhor que eu achasse. Que Meu não houvesse nenhuma guerra com o outro, né? Que era vários que se encontravam ali naquela praça. Não era só eu. Né? Então cada um tinha seu canto, né? Seu habitar. Então quando chovia no inverno era terrível, né? Então tinha mais pessoas por Tinha ali. mais. Mas não se conversavam. Não. Cada um vivia no seu canto. Mas e- que situação incrível. É uma outra É uma realidade. outra realidade. É, É uma totalmente. coisa que não dá nem pra gente... A pessoa ela não consegue ter ideia. E o que passar na cabeça, assim? Meu Deus do céu. Na cabeça não passa nada, pastor, porque ela está cauterizada. Porque Fica ali- sentimentos de amor, sentimentos de afeto, sentimentos de família, de amigos, ou de casa, ou... É horrível, hein? Não, ela se apaga da mente, se não houver uma transformação em Deus. E daí o senhor ouviu a voz de Deus. A voz de Deus foi uma coisa bem interessante, pastor. Agora, interessante, deixa eu voltar só um pouquinho. O senhor falou uma coisa interessante. Aquele banco ali, a pessoa se sente dono daquilo ali. É Eu- a única coisa que ele tem. É a única coisa que eu tinha, porque ali ninguém... Deus do livre, camarada, chegar ali, sai daí. E outro sim, né, pastor? As até pessoas, um perigo, né? elas nem sentavam naquele banco porque sabia que já tinha alguém ali, É. né? Porque fica o aroma, o odor, Bah. o senhor entendeu? Eu não carregava tralhas de sacos, essas coisas. Não, eu nunca usei isso. O senhor entende? Mas eu era proprietário daquele banco. E não tá lá até dava hoje. fome? Não entendi, desculpa. Não dava fome? Não. Dava muita sede de álcool, né? Muita sede de droga. Veja só. A gente não sentia fome. Eu comia goiaba, comia o que tinha ali na praça. O senhor entendeu? Então é uma coisa bem diabólica, né? Assim, tipo, café, almoço e janta, você nem passa na cabeça. Isso não existe. É. Para mendigo não existe. Diferente. O mendigo come por uma questão de vontade só. Mas não é uma questão que ela tem aquele padrão. Eu preciso me alimentar agora, porque agora é o horário. Eu preciso me alimentar por causa da minha saúde. Ele faz por uma necessidade porque estão dando. Né?
Então é diferente. Então tem pessoas que ficam às vezes 2, 3 dias sem comer. Muito mais. Tem pessoas que ficam quase um mês. Barbaridade. Eu fiquei 12, 13 dias sem colocar nenhum pedacinho de pão velho na boca, nada. Só bebendo e fumando e... Ah, bom, é. É complicado, o senhor entendeu? É bem complicado. É bem complicado. Mas, enfim, um belo dia, meu pastor, situação, hein? um belo dia, eu me acordei de Sabe que manhã. às vezes uma sopinha até tem uma certa ajuda, hein? Quando as pessoas, claro, eu não vou dizer que ele vai salvar a pessoa, mas é uma forma de pelo menos se aproximar da pessoa, né? É que tem Não outro, estou defendendo nem dando contra. é que tem um outro porém, pastor, nessa questão, que a pessoa que está na rua, ela não quer ajuda. Incrível. Ela se sente dona de si próprio. A soberba é tão grande. Mesmo naquela miséria. Na miséria. Ela acha É. que aquela miséria é o padrão que ela tem que estar. O É senhor um pensa, orgulho terrível. o senhor pensa que eu pensei algum dia na firma que eu tinha, nos ouro que passou pelas minhas mãos, nas pessoas que eu convivia, nos clientes que eu tinha, nos dinheiro que eu tinha? Eu nunca parei para pensar nisso. Vê como pode. Simplesmente chegou naquele estado ali e ficou ali. E ficou ali e apagou. Apagou. Apagou a mente. É uma ação espiritual. É isso aí. espiritual total. Não tem cabimento. Ou seja, era uma legião. É. O senhor entendeu? Não tem como uma pessoa sã, por si própria, ela se autoanalisar e dizer, pô, mas eu errei, fiz coisa errada. Não, mas dá uma chance, eu vou mudar. Interessante isso. Não, há uma ação uma possessão tão grande que ela te oprime de uma forma que você não consegue raciocinar em ver o outro lado. Incrível. Só com uma ação de Deus. Incrível isso aí. Esse é o poder do Espírito Santo. Eu sei de um irmão de Viamão, me fugiu o nome dele agora, é um pastor, e ele no presídio, ele ficou também assim, bitolado, ele ficava ali só com cobertor, não tomava banho, não cortava o cabelo, nada, e ele estava naquele mundo ali. Fechou. Ele só saía, pegava uma coisa, comia e não sentia aquele mau cheiro. Não. Ele ficava numa cela tremendo, ali, né? o troço tudo entupido, as baratas, tudo ali. E ele não, até que um dia, num culto, ele acordou. Sim, mas é ação. Olha que coisa impressionante isso. É ação de Deus, E né? aí, irmã Tainé, é um mundo diferente. Claro que é. Nós temos que entender isso aí. Eu creio que a maioria, até eu mesmo, sou franco em dizer, a maioria das pessoas não consegue imaginar isso. Pastor, aconteceu uma situação na segunda-feira de manhã. Eu e a irmã Carla apresentamos aqui o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Impressionante. E estávamos indo embora e um morador de rua nos parou. E aí ele começou a contar algumas coisas, né, da vida dele. E ele disse assim, tu quer ver uma coisa? E aí ele vinha passando um jovem, um rapaz, né, com um celular na mão. E aí ele fingiu que estava com fome. Esse que estava conversando com a gente disse assim, pelo amor de Deus, me dá 10 centavos para mim comprar um café, eu tô com fome. E esse que passou virou a cara pro outro lado. E esse que a gente estava conversando, ele disse assim, tu viu que raiva que dá? Eles ignoram a gente, é como se a gente fosse um bicho. E ele contou um testemunho que um dia ele estava com muita fome e pegou numa lata de lixo um pacote de pão de forma. E ele só botou a mão ali e puxou o pão, né? Porque ele estava com muita fome. E tinha fezes. E ele pegou e botou na boca, nem viu o que era e enfiou na boca, porque era de noite, né? E aí quando ele sentiu o gosto, eram fezes que tinham ali dentro, misturado com pão. Jesus. Então, assim, ó, é uma realidade totalmente diferente do que o pessoal imagina. Né, irmão Marco? É verdade. É algo assim, A ó, que pessoa não tem noção. nós... Não consegue abranger a profundidade do pecado onde leva o ser humano. Por isso que a Bíblia ela se completa como um todo, e eu entendo, pela revelação da palavra, Nabucodonosor, que ele foi comer, virou bicho. Cresceu pelo, unha, Mas é o virou um bicho. orgulho que leva as pessoas a uma miséria dessa. Eles perdem tudo, menos o orgulho. Mesmo pastor. orgulho Não, e a soberba. esses dias a irmã Tainê falou para mim isso aí e eu gravei. E é uma verdade. As pessoas, eles perdem tudo, mas não perdem o orgulho. O orgulho é, É uma... horrível, irmãos, é incrível isso aí. A pessoa fica bitolada naquela maneira e não é só esse tipo de vida. Nós estamos analisando aí agora um tipo de vida de miséria, mas tem gente, às vezes, dentro da igreja que está naquele orgulho dele. Tá fechado naquele caso. O irmão Tiago falou uma coisa, o Tiago Schmidt, meu amigo querido, e ele falou uma coisa, eu digo, Tiago, o que tu viu assim? Ele trabalhou junto, aconselhando muitos jovens, e ele falou uma coisa ali que eu gravei.
Ele disse a dificuldade da pessoa se dar conta da... É uma palavra difícil. Miserabilidade da pessoa. E ó, a mesma coisa aqui. É a mesma coisa. Mundos diferentes, mas Sim. o princípio é o mesmo. É o mesmo. Sim. Então tem gente, irmãos, que estão numa miséria e não se dão conta. Não se dão conta. O princípio do evangelho é humildade. Eles acham que tem razão. É arrependimento, sim. E que a culpa é dos outros, não é dele. Não, é um tipo de miséria, é um tipo de mundo. A pessoa, ele está no banquete espiritual, que é Cristo, que o principal fundamento é a pessoa reconhecer que ele não é nada, que ele depende de Jesus. Mas Que os nossos irmãos são nossos aliados, a nossa guerra não é entre irmãos. Não vou falar com a Tainê, não vou... Que isso, irmão? Isso, eu vejo que isso é uma miséria espiritual na pessoa. a questão que o senhor está colocando tem... Isso é um tipo de pessoa, né? Essa que é a dificuldade, pastor. Se não houver uma ação do Espírito Santo, tem que haver uma ação de Quer ver Deus uma tremenda. coisa? Que isso é uma coisa tão séria, que Jesus, ele combateu, pregou, exortou quem? Os religiosos hipócritas. Justamente. Ele diz hipócritas. Ele falou, claro, sepulcros cariados. É bonito por fora, uma religiosidade, mas por dentro é podre. Justamente. Como a parábola do samaritano, né, pastor? É como um copo que ele é limpo por fora, mas sujo por dentro. Então, irmão, a igreja, nós estamos trazendo uma realidade da rua, mas às vezes dentro dos nossos bancos aqui, tem algumas pessoas que ficam fechadas. No seu mundinho ali, no seu grupinho ali, de hipocrisia, isso é uma ação espiritual, que o diabo está acorrentando as pessoas. Isso é uma ação do diabo, irmãos. Essa é uma corrente tão forte que para desatar só uma ação de Deus, do Espírito Santo. Só uma ação Não de tem- Deus. não E a tem irmã como. Tainê trouxe muito bem, os outros são culpados. Irmão, ó, quando a pessoa começa assim, ó, apontar os outros, ele está num perigo muito grande. É complicado. Ele está num perigo muito grande. Olha só a situação que estava o irmão Marco. O banquinho é meu aqui, ó. É, justamente. Esse é o meu banco, é o meu mundo, a minha vida. E não conseguia enxergar a miséria que ele estava. A miséria. Que coisa terrível isso aí, irmãos. Meu Deus do céu. Pastor, lembrando que o nosso ministério tem o trabalho do Ombro Amigo Restaurando Vidas, né? Sim, Que sim, trabalha Seria exatamente até com essas interessante pessoas. colocar aí, irmã Tainê. Pode, tem liberdade. O telefone, Telefone. vou colocar aqui na tela. Seria interessante. E é incrível, pastor, que assim, ontem, por exemplo, nós tivemos o atendimento aqui na Garibaldi 445, o atendimento aqui no centro ocorre todas as Sim. quartas-feiras, às 20 horas. E no final da reunião, quando nós estávamos orando ali por um candidato, que foi ali para ser atendido, chegou um moço chorando desesperado. E ficou lá atrás olhando, chorando. Aí eu cheguei nele e disse assim, vamos lá na frente, vamos lá receber uma oração. E aí levei ele, quando ele chegou na frente do irmão Ronaldo, ele se jogou no chão, chorando Aleluia. desesperado. E ali ele aceitou Jesus, Deus fez uma grande obra. Então, assim, ó, há lugar para você que ama almas e que quer ajudar Deixa eu nisso. trazer mais um ponto antes de passar para o irmão Marco. Sábado passado, a irmã Rosemary Mânica, a doutora Rosemary Mânica, estava junto até ela me mostrou um jovem que veio aqui, um rapaz alto, e ele começou, não sei se a irmã viu. Sim, e ele fomos nós que atendemos ele. andando, orando, ele estava deprimido, irmão Marco. No sábado, olha só, O Israel. deprimido. Não, nem vamos. Ele não é da nossa igreja. Não. Ele é de uma igreja tradicional. E aí ele ali deprimido, de uma igreja. Ele é pertencente de uma igreja. E até que chegou o momento, pediu oração para uma irmã, outra irmã. Aí um pastor, nosso co-pastor, orou. Ele caiu no chão e ficou liberto, testemunhou. Isso tudo no sábado. Ele disse assim, irmãos, eu cheguei... Irmão, a pessoa estava com demônios. Pastor, Pertencendo a uma igreja. na terça-feira, a esposa dele veio ao culto e foi lá na frente na hora da oração final. Impressionante. E pediu a reconciliação. Ele estava separado da esposa dele, né? No sábado. Fomos nós que atendemos ele ali fora. Chamamos o pastor. E Pastor Gerson. o pastor Gerson. E aí o pastor Gerson orou por ele. Deus libertou ele. E a esposa dele veio no culto terça, junto com ele. E Deus libertou ela lá na frente. Ela aceitou Jesus. Sim, mas agora assim, ó... E irmã eles estão vindo nos cultos. Não, glória a Deus, mas olha só, irmã Tainê, que eu estou dizendo assim, ó. Olha que coisa terrível. Perigo. A pessoa, a religiosidade, Exatamente. a falta de humildade,
a falta de arrependimento, a falta de reconhecer os outros como superior, assim, a gente tem aquela distância, aquela barreira, aquela paranoia. Irmão, isso aí não é para crente. Só quem perde é quem pensa assim, né, pastor? Meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está batendo bem. Isso não é verdade, né, pastor? Né? É a Então, pura realidade. Nós estamos trazendo uma realidade de alguém, aqui o irmão Marcos, hoje ele é um funcionário da igreja, é uma bênção de Deus. Eu gosto muito de conversar com o irmão Marcos, a gente está sempre ali conversando, eu gosto mesmo, ao ponto que a gente trouxe ele no programa. E eu até nem conhecia esse testemunho do irmão Marcos. O irmão Marcos também trabalhou em cozinha, né, de comida japonesa, é isso? Isso aí veio uma outra fase, foi Deus, né? Que Deus me tirou da joia, do ouro, para mim não me envolver mais com isso. Sim. Eu fui entender depois, diante de uma revelação, por que eu não pude mais praticar o meu trabalho. Claro. Então Deus me tirou e me deu uma outra qualificação para trabalhar numa outra área. Aí me especializei na culinária japonesa. Eu, na bem da verdade, não quero aqui ser o evangelástico e querer dizer que sou o grande profissional, mas aprendi dentro da culinária japonesa a comida, não sushi, sashimi, aprendi a culinária japonesa na comida quente, na cozinha, que é uma outra área específica da comida japonesa, não chinesa. É boa, né? É tremenda, é muito bom sim. Só um pouquinho. Irmã Tainê, quem é que está conosco? Nós temos aí bastante pessoas conosco, temos apenas mais 4 minutos, pastor. Olha só, está conosco aqui o irmão Fernando Padilha, lá de Maracaju, a irmã Duda Rodrigues. Maracaju, A rapaz. Duda Rodrigues, pastor, ela foi apresentada terça-feira no culto, agora veio congregar conosco. Olha aí. Glória a Jesus. Tem Irmão, um casal, uma família, amigos meus de longas datas, um obreiro de uma igreja tradicional, está vindo, está contatando comigo. Apresentei ele ao pastor Humberto, tá quase, está chegando. glória a Jesus. Aqui o irmão Pedro Wolff, irmã Elisandra Pedrinho. Silva, a irmã Elisandra das Cucas, pastor. Opa, mãe Inclusive, Elisandra, domingo ela estará aqui, né? Se Deus assim permitir, tem culto em espanhol no domingo pela manhã. eu vou estar na vigília, mas domingo eu vou estar em Alvorada. Irmão Jorge Wolff também está conosco, irmã Dalva Loreto, irmã Esther Skoll, irmão Moisés Eliel, irmão Cristiano Souza, irmão Matheus Gomes, lá de Quaraí, irmão Fernando Fontoura, Cláudio Almiro Rodrigues, Rudimar Thomas, o pai do irmão, do nosso colega aqui, do irmão Eliezer. A irmã Ana Oliveira, lá de Cachoeirinha, pastora irmã Ana tem um testemunho tremendo, é uma colaboradora do Ombro Amigo Restaurando Vidas. Que benção. Irmã Gladeci Terezinha, pastor Márcio Oliveira do Distrito Federal também está conosco. Opa, Márcio, meu amigo. Irmão Jonathan Oliveira, irmão Adenir Goulart, Gilmar Padilha. Será que o Jonathan é o psicólogo? Não, não é ele, pastor. Ah, tá. O irmão Jonathan é um que colaborava aqui na sede, né? Agora está voltando. Irmão Gilmar Padilha, pastor Marcelo Oliveira. Olha só, pastor, lá de Itajaí. Tem um testemunho tremendo também. A irmã Marcelo. Eunice Moreira, irmã Franciele Bittencourt, irmão Marco, olha só, a irmã Regina Ferreira, diz presbítero Marco Aurélio, acho que é o família Marcelo. assistindo. Marcelo. O Marcelo foi bonito, né? Isso, esse mesmo. Amigão. A irmã Regina, ela diz assim, conheço o irmão e gostaria que, se possível, me passar o contato dele ou para ele entrar em contato por esse número. Aí não apareceu o número dela aqui no chat, mas para mim apareceu. Eu já registrei aqui, irmão Marco, depois eu lhe passo. Pastor Paulo Jair também, lá Opa. da área norte, ele diz, paz, oração e união, meu querido pastor Paulo Roberto. Quarta-feira vamos nos encontrar. Ele diz, o diácono Marco Aurélio congregou com ele na Asa Branca. É verdade. Glória a Olha aí, Jesus. Marquinhos. Também aqui a irmã Solecir, lá da área Leopoldina, a irmã Solecir diz que tremendo testemunho e poder de Deus, né? Irmã Cristiane Bittencourt, Marli Santos, pastor Otávio Arruda, Opa. irmão Paulo, pastor Marcos Vargas, olha só. Amém. Irmão Paulo Cor também está conosco, pastor Gerry Adriane, irmão Antônio Só um Freitas. pouquinho, agora vamos ver quantos minutos nós temos aqui. 1 minuto, pastor. Não dá. Tá, só um pouquinho. Vamos lá, meu irmão. Irmão, só para concluir, para os irmãos terem uma ideia como é que foi essa situação, o encontro com Deus. Como eu li na palavra de Deus, no Salmo 29 e versículo 4, a voz de Deus é tremenda, ela é poderosa, ela é majestade. É impressionante, eu gostei desse verso. Eu estava deitado e essa voz falou comigo. Eu não era Zaqueu que estava em cima da árvore, eu estava debaixo da árvore, sentado num banco. É verdade. E a voz disse assim, levanta desse banco que eu tenho uma promessa para a tua vida.
Eu me sentei no banco, pastor, olhei para os lados, 7 horas da manhã, e não vi ninguém caminhando e não tinha ninguém do meu lado. E novamente escutei a voz: sai desse banco. Eu olhei para a minha direita, havia uma bica d'água, onde as pessoas que caminhavam tomavam água ali, para poder continuar suas caminhadas. Eu fui ali e tomei um golinho de água. E aquela água me deu tanta força, como se eu tivesse comido um prato de mocotó. Porque eu estava debilitado e fraco, devido às drogas e ao álcool. E naquele momento a voz... Mas droga sem dinheiro? Mas no meio do mundo Consegue. mas é uma coisa... Não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Que coisa. É terrível a coisa. E aí? O que acontece? Eu ouvi a voz novamente. Eu saí dali do Parcão, fui caminhando até o Sarandi. Fui parar na casa de uma irmã minha, a irmã Regina, Maria Foi Regina. a pé? A pé. Cheguei na casa lá, um sobrinho meu olhou e me conheceu. Pastor, já cortaram lá na Rádio Esperança, pastor Jorge Wolff colocou aqui. Mas é benção Vai de ter Deus. que voltar, meu irmão, vai ter que voltar. Ponto final em nossa programação. Heróis da Fé tá chegando, Marquinhos. Obrigado, desculpa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fica pequeno o tempo, né? Fica pequeno. Eis que eu estou